querido. Que a paz do Pai esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Então eu resolvi recuar um pouquinho e pegar desde o início. Essa bem-aventurança se encontra dentro do Sermão do Monte. Quem já leu o Sermão do Monte? Bem, então ótimo, a gente vai falar um pouquinho para despertar essa vontade de vocês. Mesmo que vocês não queiram ler o Novo Testamento inteiro, não tem problema. Vão no Evangelho de Mateus. São 2 capítulos, do 5 ao 7. E aí, vocês vão ter, segundo Mahatma Gandhi, se todos os livros sagrados do mundo tivessem sido destruídos ou fossem destruídos em algum momento, e só restasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. É assim de importante o Sermão do Monte. É um ensinamento tão profundo do Mestre Jesus que ele em si só já nos basta para conduzir nossas vidas. E Kardec, quando codifica o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele elabora com a ajuda dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 60% dele são passagens do Sermão do Monte. Vocês sabiam disso? Mais de 60% do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, se concentra nesses 2 capítulos do Sermão do Monte. Então, Jesus, eu vou ler então, para a gente ficar bem entusiasmado com isso, tá bom? Não sei se eu vou conseguir, a letrinha tá pequenininha, né? Eu devia ter pensado nisso. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele começa com as beatitudes. Vocês com certeza já ouviram falar bem-aventurados, né? As bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E aí se lê assim: Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele, Jesus, os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Só aí nesse primeiro parágrafo, nessa primeira introdução, nós já podemos analisar várias coisas dessa passagem. Por exemplo, Jesus vendo a multidão. Quem é a turba? Quem é a multidão? Somos nós, não é? Aqueles que estavam encarnados naquele momento, ou ainda hoje, enquanto multidão, escutando o mesmo sermão de outra forma, não ao vivo e a cores, mas as palavras são tão profundas, o ensinamento é tão fundamental que chega a nossos ouvidos até hoje, sim ou não? A multidão somos nós, a turba somos nós. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Subiu a um monte. Jesus agora, toda vez no Evangelho, quando ele vai passar um ensinamento, quando ele vai fazer uma cura, existe sempre perdi a palavra, esse momento em que há uma dica de que ele se eleva, subiu ao monte. A noção de elevação. Ele está no mundo, no mundano, e antes dele ensinar, o que ele faz? Ele sobe ao monte, ele se eleva. Ele sai do ego, ele sai do mundano e se alinha com o eu superior. Então, no Evangelho, vocês vão ver sempre esse momento em que Jesus, ao se preparar para atuar, seja ensinando, seja curando, ele se eleva. Estava sentado comendo, se eleva, se levanta, sobe ao monte. Sobe ao monte, então, esotericamente, podemos dizer que se eleva,
se eleva ao plano espiritual, se eleva a vibração, a frequência e assentando-se. Jesus se eleva espiritualmente e se assenta. O que é assentar-se? Toma posse de si mesmo. Ele se eleva, se conecta espiritualmente com o Pai, com as leis e se assenta. E domina. E toma posse da mensagem. Poderoso ou não? Isso é a preparação de Jesus. E aí, seguindo, depois de toda essa ordem que é dada, o que acontece com os discípulos? Aproximam-se dele os discípulos. A ordem está estabelecida. Me levei, me assentei e agora os discípulos se chegam a ele, não é? Quando os discípulos, ele não fala a multidão inteira, quem é que se aproxima mais? Os discípulos, aqueles que querem aprender. Discípulo e disciplina vem da mesma origem, a palavra. O discípulo não é aquele só que ouve, não é a semente que cai nas rochas. O discípulo é aquele que quer aprender, quer ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. Faz sentido? Aproximam-se dele os discípulos. Bem-aventurados, isso é tão poderoso que eu me emociono, então vou pedir para alguém ler. Quem pode ler? Tá longe? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Continua. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele começa com as bem-aventuranças, as beatitudes também chamadas, não é? E aí Jesus vai dizer sobre as nossas virtudes. Vai falar sobre as nossas qualidades humanas, sobre a nossa potência humana de fazer o bem. Isso é a virtude. Nossa capacidade humana de realizar o bem, o belo, o justo. Então, nesse primeiro momento do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele vai nos falar das virtudes humanas. É muito didático, nós vamos vendo, não é? Bem-aventurados, o que quer dizer bem-aventurados? Felizes, sortudos. Blessed em inglês, né? Abençoados. Bem-aventurados, felizes daqueles. E Jesus vai fazer e trazer a boa nova, não é? Onde bem-aventurados, felizes, não são aqueles, os sábios, não são os do poder, não são os do dinheiro. Ele usa a grande dicotomia que vivemos enquanto seres humanos, que estamos encarnados na materialidade, mas que na verdade somos espíritos. E vivemos a dualidade de sermos espíritos encarnados na carne. Essa é a nossa grande contradição. Essa é a nossa grande dualidade, sim ou não? Estamos no mundano, mas pertencemos a quem? Ao espiritual. Faz sentido? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vamos falar mais tarde sobre o reino dos céus. Nessa bem-aventurança, quem for no Evangelho segundo o Espiritismo estudar, temos o capítulo, se não me engano, é o 5, que fala especificamente sobre os pobres de espírito. Ele vai falar sobre a humildade. Essa é a virtude nessa bem-aventurança. A humildade. Bem-aventurados, sorte daqueles que são humildes. Sorte daqueles que já abandonaram o orgulho. Porque deles é o reino dos céus. E nós vamos falar do reino dos céus. É um local, o reino dos céus? É um local? É o quê? É um estado de espírito, é um estado de consciência.
Esse é o reino dos céus que Jesus quer que caminhemos e nos dirijamos a. Esse reino dos céus não é para depois que eu morrer. O ideal é que eu atinja esse reino dos céus enquanto eu estou a caminho, enquanto eu estou aqui. O reino dos céus é uma conquista nossa nesse momento. Sim ou não? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Em algumas traduções, bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurados os aflitos, mesma coisa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí, quando vamos no Evangelho segundo o Espiritismo e estudamos essa bem-aventurança, Kardec vai nos dar uma explicação muito mais profunda, falando sobre as nossas dificuldades, as nossas aflições, o nosso sofrimento enquanto encarnados. Algum de vocês vai escapar? Eu também não. Todos nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, e a nossa grande aflição é chegarmos à conclusão de que nada desse mundo nos fará felizes. Nada desse mundo nos fará feliz. Porque a felicidade não é do mundo material. A felicidade é desse outro reino dos céus, desse estado de consciência, dessa vibração de amor que não podemos comprar na loja. E é essa grande aflição de estarmos aqui, sabendo que vamos estar no mundo, cumprindo com as nossas obrigações do mundo, criando nossos filhos, indo trabalhar, não é? Cuidando da casa, mais ou menos. Mas, que quando a gente compra o carro novo, depois de 5 dias já não é mais tão novo nem engraçadinho assim. Sabendo que quando estamos casados queremos estar divorciados. Quando estamos divorciados queremos estar casados. Quando não temos filhos não somos felizes porque não temos filhos. Quando temos filhos estão me enlouquecendo. Sim ou não? A nossa felicidade nunca está onde estamos. E a nossa felicidade nunca é nos dada pelas coisas desse mundo. Sim ou não? A real felicidade, a única permanente, vem de sairmos da aflição e reconhecermos de uma vez por todas que a felicidade real só existe quando eu encontro a conexão com o Pai. Quando eu encontro a conexão com as leis cósmicas. Quando eu encontro a conexão com o amor. E vivo meus relacionamentos baseados nisso. Aí sim, eu posso dizer que vislumbrei o que é ser feliz. O que é ser bem-aventurado. Faz sentido? Concordam ou discordam? Pode discordar. Mas vou discordar de Jesus, não é de mim não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, não são os bobinhos, não são os tapetes para passar por cima, né? Tem gente que acha que é mansinho, né? Fala baixinho, eu tô roubada. A mansuetude é uma conquista interior, sim? Eu posso falar alto e ter quietude interna. Eu posso estar mudo e estar um turbilhão barulhento internamente. Sim ou não? A mansuetude, portanto, é algo que se conquista interiormente. Hã? A não raiva. A não raiva. Ou saber lidar com ela, não é? Saber lidar com ela. Sentir e não sair estourando porque o outro não tem nada com isso, não é? Essa é a mansuetude, exato. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
fome e sede de justiça. Quem se revolta ao ver que ainda há crianças que morrem de fome nesse milênio? Eu me revolto. Acho que todos nós nos revoltamos, não é? Então, quando a injustiça nos incomoda, que bom. Que bom que a dor do outro é a minha dor também. Sim? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Coração mísero. A misericórdia está falando do perdão. Bem-aventurados aqueles que conquistamos a capacidade de perdoar ao outro e a nós mesmos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa pureza interna, essa pureza, clareza mental, de sentimento e de pensamento. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que não querem a guerra, aqueles que querem a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Se fomos, ou se somos, ou se seremos, ou se estamos nesse momento sendo injustiçados, somos bem-aventurados, porque é nosso o reino dos céus. Porque mesmo na prova de sermos ludibriados, de sermos injustiçados, nos mantemos no que é correto. Nos mantemos alinhados com a lei. Bem-aventurados aqueles que não piscam sabendo que isso é o correto e assim o farei. Independente do que o mundo diga. Nós estamos tão acostumados, não é, a sermos seguidores, a simplesmente seguirmos e fazer o que todo mundo faz. E nem sempre é o que precisamos fazer, o que é correto fazer. Sim ou não? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, o vosso tesouro nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É grande o vosso tesouro nos céus. Isso quer dizer só depois que a gente morra? Só vou ser feliz então? Só vou receber o meu tesouro depois que eu partir daqui? Ou se a minha paz, a minha consciência tranquila é esse reino dos céus? Independente do que me aconteça nesse mundo, a minha consciência está tranquila, porque eu dou conta de seguir a lei. Não é esse o nosso desafio? Darmos conta de seguirmos as leis universais, as leis cósmicas, as leis do amor, as leis verdadeiras. Então, nessa primeira parte do Sermão do Monte, nós damos de cara com as bem-aventuranças, falando das virtudes que temos que desenvolver, não é? Maravilhoso, correto? E aí, quando segue nos capítulos 6 e 7, 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Jesus didaticamente passa para as atitudes. Na segunda parte do Sermão do Monte, ele vai falar sobre o reconciliar-te com o teu inimigo. Ele vai falar do perdão. Ele vai falar de atitudes que precisamos ter na vida.
virtudes, essa capacidade de fazer o bem, não é? Atitudes, porque se eu não colocar essas virtudes em ação, não tem por que reencarnar, tem? Tem algum valor? Se eu tenho uma virtude não executada, não actualized, né? Não tem essa palavra em português? Não verificada, vivenciada, vivificada, não é? Então, ele passa das virtudes que temos que desenvolver, virtudes que Platão nos diz que são inatas, nós já temos, já estão lá. Nós só precisamos acessar e desenvolver. Sim? Acopladas as atitudes a fazermos nesse mundo aquilo que é fazer o bem, desenvolvendo essas virtudes, atuando. Então eu tenho as virtudes, as atitudes, e aí ele passa para um terceiro momento no Sermão do Monte, em que pedem a ele que ensine a rezar. E nessa hora do sermão é quando Jesus nos ensina a única oração, única prece que Jesus nos disse, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso se encontra no Sermão do Monte, esse terceiro momento. Eu tenho as virtudes, eu tenho as atitudes, e aí eu tenho a transcendência. Eu entendo o que eu tenho que desenvolver dentro de mim, eu atuo e realizo, e aí eu transcendo porque eu percebo, vivo, vivencio o prazer, a felicidade, a bem-aventurança, que é transcender esse mundo e viver na lei. O Pai Nosso é a nossa transcendência. Faz sentido? E aí, nós podemos então dizer que o Mestre nos deixou um guia, um modelo a ser seguido, fácil, didático, com os 3 passos, para nós nos encontrarmos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Não é? Sim? E aí, quando a gente transcende, quando a gente sai do imediatismo, a gente chega nesse reino dos céus, essa construção interna desse reino dos céus, que segundo o próprio Jesus não está ali nem acolá, ele não tem uma forma exterior, ele não é um lugar físico, ele está e vive dentro de nós. Sim? E nesse estado de consciência, nesse reino dos céus, enquanto vivos, enquanto encarnados, aqui mesmo, se solidifica dentro de mim, toma forma dentro de mim, eu integro o meu ego ao meu eu superior. E nessa integração, nesse igualar de quem eu sou no mundo para quem eu sou de verdade, quando eu consigo que o meu estar no mundo seja sinônimo do meu eu superior, do meu eu espírito, nós então podemos dizer que encontramos a verdadeira felicidade. Podemos dizer então que encontramos esse reino dos céus construído em nós. Não é? E como se parece, como é esse eu superior, como é esse mundo onde o que eu me apresento não é o hipócrita, não é o artista, e sim o meu eu superior, honestamente, autenticamente. Eu deixo o ser de 5 sentidos, o ser mundano, o ser diário, para acoplá-lo ao meu ser autêntico.
E essa autenticidade vem de desenvolver em nós, de conversar com o outro de uma forma superior do que o que fazemos normalmente quando estamos desatentos. Então, esse ego adoentado, esse ego não trabalhado, esse ego focado nos 5 sentidos, ele é o ego que compete. O meu eu superior, o meu reino dos céus, é o que coopera. Eu saio da competição para a cooperação. Eu opero com o meu irmão. Eu saio da preocupação, eu saio da ansiedade e eu passo a estar na cocriação. Porque quando eu estou nas leis, eu não só crio, eu cocrio na obra divina do Pai. Eu cocrio quando eu me alinho com as leis divinas. Eu saio da preocupação para a cocriação. Eu tenho a fé, nesse momento eu cocrio mentalmente, porque o universo é mental. Eu consigo ver na fé que tudo está bem se eu sigo o guia e modelo. E aí eu posso então projetar esse futuro de onde a consciência das leis universais imperam. E aí eu sou capaz de cocriar. Eu saio do medo e eu tenho encontro à serenidade. Eu saio dos erros que buscam culpados. Quando estamos no ego, quando estamos nos 5 sentidos, nós erramos e o que a gente faz? Só eu? Bota a culpa no outro. Tão bom, tão mais fácil, não? Só eu, né? Lindos, fofos. É mais fácil se eu erro? Porque o Marquinho fez isso, puxou meu cabelo. Quando eu não estou muito afim, eu justifico. Por causa disso, nunca. Assumindo nossos erros, nossos shortcomings, assumindo que não queremos. Não quero. Não estou afim, estou cansada. Mas assume. Isso é integridade. Isso é integridade. Agora eu erro, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é de todo mundo, menos o auto-olhar. Menos esse autoconhecimento que me diz simplesmente que basta dizer não quero. Não? A gente bota a culpa no outro. E como é o erro no ser autêntico? Como um ser autêntico age perante o próprio erro? Como vemos o nosso próprio erro quando chegamos nesse nível de autenticidade? Reconhecemos e reparamos. O erro é uma oportunidade de evolução. O erro é uma oportunidade de não repeti-lo no futuro. O erro é uma oportunidade de aprendizado. E aí a gente não fica carregando às vezes por encarnações e mais encarnações, as mesmas bobagens, as mesmas mágoas, os mesmos erros, e insistimos e não aprendemos e ficamos recalcitrantes naquilo que podíamos ter facilmente resolvido. Ao reconhecer, reparar e aprender. Faz sentido? Isso é o que o ser autêntico faz. Para o ser de ego doente, adoecido, o sucesso é um alívio. Deu certo. Para o ser autêntico, o sucesso é para ser celebrado. É para ser comemorado. Que bom! Deu certo. É para ser vivido, alegria.
alegria de ter seguido um caminho correto e cedo ou tarde aquilo ter dado frutos. Precisamos celebrar mais nossos sucessos. O ser de ego adoecido quer impor a uniformidade, todos iguaizinhos. Vamos todos falar da mesma coisa, vamos todos pensar igual, vamos todos vestir a mesma moda, vamos todos pensar igual. O ser autêntico integra o diferente na unicidade que há em nós. Somos diferentes na unicidade humana. Quando enaltecemos isso, quando vemos no outro uma extensão de nós mesmos, o reflexo do Deus em cujo altar já oramos. Quando vislumbramos isso, podemos então dizer que estamos caminhando autenticamente e seguindo o guia e modelo que Jesus nos ensinou no alto do Monte das Oliveiras. Muito obrigada.